Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar 5 padrões de candlestick que você não conhece. Não vou falar de martelo, não vou falar de harami, não vou falar de bebê abandonado. Esquece o bebê abandonado. Brincadeiras à parte, pessoal, deixa eu mostrar aqui 5 padrões que eu acho que vai agregar. É o tipo de padrão que você vai digitar aí no YouTube, você nem encontra nada, não encontra nenhum material didático. Então se liga aqui que eu tô com o meu guia definitivo dos padrões de candlestick. Só existe na versão digital, beleza? Ainda não tem físico. Se quiserem, digita aí, comenta aí pra eu mandar produzir a versão física. Mas aqui no meu guia dos padrões de candlestick, eu vou selecionar aqui 5 padrões que eu acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar e nunca ouviria falar se não fosse esse vídeo. Então fortalece no like. Primeiro padrão aqui, pessoal, escada de alta ladder bottom. A gente tem aqui um padrão de reversão. Então o contexto aparece numa tendência de baixa, indicando uma reversão para alta. Então escada de alta é um padrão de reversão altista, beleza? Então tem que estar vindo numa tendência de baixo mercado. A gente vai ver basicamente 4 candles vermelhos consecutivos com aberturas e fechamentos mais baixos. Tá vendo aqui todos esses candles? Se um desses candles tivesse aqui abertura um pouco acima desse ou na mesma altura, tá desconfigurada a escada de alta. Mas quando a gente tem essa sequência aqui de aberturas e fechamentos mais baixos, sendo que o quarto candle deixa uma sombra superior grande, ó, depois de uma sequência de 3 candles vermelhos, a gente tem um quarto candle que deixa uma sombra superior grande. Você já sabe que isso daí vai configurar uma escada de alta, que é um padrão de reversão altista. Mas esse padrão só vai se configurar quando, depois desse quarto candle vermelho, aparecer um candle verde. E você vê que esse candle verde, ele já tem um fechamento que ele passa esse primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, ele quase que engloba, né, todos os candles ali anteriores. Então esse candle verde longo, ele meio que anula toda essa baixa que aconteceu, indicando que agora a pressão é compradora. Se a pressão é compradora, o preço deve reverter a tendência de baixa para uma tendência de alta. Então eu boto aqui sempre um contexto ilustrativo, tá? Que é mostrando que tem que estar vindo uma tendência de baixa. Então não adianta se a gente tivesse vindo aqui de uma alta e aí armam 3 candles ali, 4 candles vermelhos e depois um candle desse, não vai ser uma escada de alta, beleza? Escada de baixa, a gente tem aqui o exato oposto. Então só para frisar, a gente vai ter que estar vindo numa tendência de alta nesse caso, e aí a gente vai ver 3 candles consecutivos verdes com abertura e fechamentos mais altos, sendo que depois desses 3 candles vai aparecer um quarto candle verde. E ao contrário da escada de alta, a gente vai ter aqui uma sombra inferior grande no caso da escada de baixa. Então essa escada de baixa, para ser confirmada, a gente precisa ver depois um candle longo e vermelho, tá? De corpo longo, que vai quase englobar toda a alta, quase que ele anula toda a alta dos candles anteriores. A confirmação do padrão, gatilho de entrada na venda, é quando o candle seguinte rompe a mínima do último candle. Então, ó, comparando aqui os dois, a gente viu que nesse aqui, você vai dar o gatilho de entrada o quê? Quando a máxima desse candle aqui for rompida, a gente vai poder entrar comprado, acreditando que de fato reverteu a tendência de baixa. E no caso da escada de baixa, a gente vai entrar quando a mínima desse candle for violada, indicando que a tendência de alta reverteu para uma nova tendência e agora de baixa. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, em vez de eu ir descendo aqui, ó, no meu e-book, eu posso vir aqui em buscar, olha que maneiro, para eu mostrar para vocês a linha de perfuração, ó, já vem aqui, você vai digitando, ele já te joga ali no padrão que você quer ver. Esse aqui, realmente eu tenho que reconhecer que alguns de vocês vão conhecer, tá? Mas todos os outros padrões, desses 5 que eu vou mostrar, 4, a maioria de vocês nunca ouviu falar. O piercing line é um pouquinho mais famoso, mas ele não chega a ser tão famoso quanto o martelo, enforcado, então vale a pena colocar nesse vídeo. Até porque a frequência dele é muito mais alta, né? Ele aparece muito mais vezes um piercing line do que uma escada de baixo, uma escada de alta. O piercing line é um padrão de reversão, beleza? Então vamos lembrar que o padrão de candlestick ou é de reversão ou é de continuação. Então aqui a gente tem um padrão de reversão e ele vai aparecer, né? Esse piercing line vai aparecer numa tendência de baixa, indicando uma reversão para alta. Então o primeiro candle é vermelho, que é o quê? É um candle da cor da tendência que estava acontecendo. Então a tendência é de baixa, surgiu um candle vermelho, mas o segundo candle, ele é verde, né? E ele abre, ó, a abertura dele é aqui. Ele abre abaixo da mínima do anterior, tá vendo? Abaixo da mínima. Então, por enquanto, na hora que abrir esse candle, a gente acha que vai continuar a tendência de baixa. Só que o que acontece? O mercado, né, os compradores, eles mostram ali uma força e eles conseguem fechar acima da metade do candle vermelho anterior. Então, gente, para simplificar, estamos falando de um candle de cada cor, lado a lado, só que a abertura do candle verde é um pouco abaixo da mínima do candle vermelho e o fechamento do candle verde é acima da metade do corpo do candle
vermelho. E aí, você já conhecia esse padrão? Escreve aí nos comentários. A confirmação do padrão, ou seja, o momento para você dar o gatilho de entrada na compra é quando o segundo candle tem sua máxima rompida. E aqui eu vou descendo para mostrar o contexto ilustrativo, tem que estar vindo numa tendência de baixa, beleza? E aí sim vai se configurar uma piercing line ou linha de perfuração. O oposto da linha de perfuração é a nuvem negra, pessoal. Então, ela vai ser o exato oposto, não vou ficar repetindo, já fiz isso com a escada de alta, escada de baixa. Nesse caso aqui, eu vou só deixar aqui, qualquer coisa pausa o vídeo para ler, mas ele é o exato oposto do piercing line, beleza? Então, vamos ver aqui o próximo, 3 soldados brancos. Acredito que a maioria não conhece. 3 White Soldiers. Então, a gente vai estar numa tendência de baixa, ele é um padrão de reversão, então ele vai estar numa tendência de baixa, indicando uma reversão para alta. Então a gente vai ver uma sequência de candles verdes com fechamentos mais altos, tá? Então olha só, os fechamentos aqui desses candles são sempre mais altos do que o do candle anterior. Aqui não leva em consideração sombra, beleza? Nesse padrão. Não é que nem uma estrela cadente que a sombra é essencial para você validar o padrão. Você tem que ter uma sombra para você ter ali uma sombra grande com corpo pequeno para você ter uma estrela cadente. No caso dos 3 soldados brancos, o que interessa pra gente é o corpo. E se são 3 soldados brancos, a gente quer ver 3 candles brancos ou verdes. E vamos lembrar, né, que esses padrões foram desenvolvidos na época que os gráficos eram usados preto para queda e branco para alta. Hoje que está mais popular usar vermelho e verde. Então a abertura de cada candle vai ser dentro do corpo do anterior. Olha que interessante, cada candle subsequente vai ter uma abertura dentro do candle anterior. A confirmação, que vai ser o seu gatilho de entrada na compra, é quando o candle seguinte, tá? Depois desses 3 candles, a gente vê o rompimento da máxima desse último candle aqui que compõe o padrão. Se isso acontecer, você vai ter ali um sinal de reversão altista. Então tem aqui o contexto, tem que estar caindo do mercado para aparecer esse padrão. Pessoal, para quem ainda não tem meu e-book, pelo amor de Deus, clica na descrição que vai ter ali o e-book para você, tá? Então, 3 corvos negros, a gente está falando aqui do exato oposto dos 3 soldados brancos. Novamente, 3 corvos negros é porque antes era branco e preto o gráfico, mas hoje a gente pode chamar de 3 corvos vermelhos. Ficou estranho. Chama de 3 corvos negros mesmo. Mas beleza, não vou ser repetitivo aqui, tá? Esses padrões que um é o oposto ao outro, eu vou passar direto, tá? Só o primeiro que eu comparei ali para explicar. Mas vamos ver o próximo padrão aqui, deliberação de alta, bullish deliberation. Então, a gente vai ter aqui um padrão de reversão que aparece numa tendência de baixa. Então, é um padrão de reversão altista. Então, a gente vai ver 2 candles vermelhos de corpo longo, beleza? Também não interessa se tem um pouquinho de sombra para cima, um pouquinho para baixo. São 2 candles vermelhos longos seguidos por um candle pequeno em gap em relação ao corpo do anterior. Então, a gente vê aqui, ó, o terceiro candle tem um gap de corpo. Lembra que eu falei que não importa a sombra? Não importa a sombra. Então, o gap de corpo já é o necessário para você falar, pô, peraí, tiveram 2 candles vermelhos ali consecutivos, lado a lado ali um do outro, um levemente mais baixo que o outro, né? Tá numa tendência de baixa. Só que o que acontece? A gente vê um gap de corpo no último candle que compõe o padrão. Então, tem padrão, gente, de candlestick que ele é um candle só, tipo martelo enforcado. Tem padrão que é composto por 2 candles, tipo harami. E esse padrão aqui, deliberação de alta, né, e outros aí que eu mostrei também, eles são compostos por 3 candles, tá? Então, esse terceiro candle precisa ter um gap de corpo. A confirmação do padrão vai ser o momento que você vai entrar na compra acreditando que vai reverter a tendência de baixa. Esse gatilho de entrada vai ser quando o terceiro candle, ó, esse aqui pequenininho, for rompido a máxima, beleza? Então, veio aqui, a gente começou a ter negociação acima desse ponto aqui, você pode entrar com stop na mínima desse candle, a não ser, é claro, que o candle que deu o gatilho de entrada na compra violou um pouquinho a mínima, tá? E deixou ali uma sombra, você pode esconder o stop na sombra que for deixada. Mas a princípio, se o mercado viesse aqui direto e rompesse a máxima desse candle, você definitivamente ia botar o seu stop aqui, protegendo a mínima desse terceiro candle. Então a gente tem aqui, tá, o contexto ilustrativo, sempre boto, tem aqui o oposto, né, deliberação de baixa. Então, pessoal, o próximo padrão aqui, linhas de encontro de alta. A gente tem aqui 2 candles de cores opostas, beleza, 2 candles de cores opostas. Só que o fechamento desses candles vai ser no mesmo ponto. Por quê? Porque esse candle, ó, ele fechou aqui. Só que esse candle, ele abriu aqui e fechou aqui. Então a gente tem aqui fechamento no mesmo ponto, candles opostos, já acende uma luz na tua cabeça e tu fala, pera aí,
se apareceu esse padrão depois de uma queda do mercado, estamos falando de uma linha de encontro de alta, então você vai socar a mão na compra quando o segundo candle, esse aqui verde, ó, tiver a máxima rompida. Soca a mão na compra e põe o stop na mínima desse candle aqui. Beleza, a gente já entendeu que linhas de encontro de baixa é o exato oposto. Vamos então ver o próximo padrão aqui. O próximo padrão vai ser um padrão de continuação. Então, todos aqui eu mostrei, né, reversão. A gente vai ver aqui um padrão de continuação agora. Então, pessoal, eu poderia descer aqui, mas eu vou subir, ó, subir. Vou fazer o quê? Vou vir aqui na lupa, só para lembrar vocês que dá para fazer isso, tá? Que eu mesmo esqueço às vezes. Então, a gente pode ver aqui o aperto do MAT. Aperto do MAT de alta. Olha que nome estranho. Pois é, mercado financeiro é assim, só dá maluco. Então, aperto do MAT de alta, ele é um padrão de continuação. Ao contrário de tudo que a gente viu até agora, ao contrário do famoso martelo, famoso enforcado, famoso bebê abandonado, ao contrário de todos esses padrões, inclusive os que a gente viu nesse vídeo, a gente está falando agora de um padrão de continuação. Ou seja, apareceu numa tendência de alta esse padrão, ele indica que vai continuar a tendência de alta. E o que acontece com esse padrão? Olha só. Ele é um padrão muito complexo, né? Ele é um padrão que não aparece com uma frequência muito grande, até porque ele é um padrão composto de vários candles, tá? Então é muito mais fácil um padrão que é composto de um único candle aparecer no gráfico. Toda hora vai aparecer um martelo. Agora, um padrão que é composto por vários candles, ele tem uma frequência menor, tá? Ele aparece com uma frequência menor, mas não por isso ele é pior, tá? Ele só aparece menos. Então a gente vai aparecer numa tendência de alta indicando continuidade dessa tendência. A gente está falando aqui de um candle verde e longo, tá? Um candle altista, seguido por um candle baixista, um candle vermelho em gap de alta, tá? Então, percebe aqui que a gente vai ter um gap entre esses dois candles. Vai aparecer um terceiro candle, mas olha aqui o que eu boto. A cor não importa. Tá? A cor não importa. E no exemplo, eu botei em vermelho, só que eu poderia ter posto verde, tá? Só que eu frisei aqui que a cor não importa, beleza? Do terceiro candle. O primeiro candle tem que ser um candle altista de corpo longo. O segundo tem que ser um candle baixista, beleza? Tem que ter um gap de alta entre esse primeiro e o segundo candle. Terceiro candle, não interessa a cor, beleza? Pode ser até rosa, para quem usa gráfico rosinha, com amarelo, né? Pode ser rosa, tranquilo. Mas o que importa aqui, pessoal, é o seguinte, é que o quarto candle que compõe o padrão, ele tem que ser vermelho, tá? E o quinto, ele é como? Da cor do primeiro candle que compõe o padrão. Então, ele é da cor verde, é um candle altista. Então, assim, qual a psicologia, pessoal, do padrão aqui? Percebe? A gente puxou, a gente fez o quê? Um pullback, ó. Um pullback e aí foi para romper. Então, assim, ele é um padrão de candlestick, né? O pessoal identificou que aparece isso no gráfico e aí deram um nome de aperto de MAT. Mas a verdade é que a gente já opera isso sem nem saber que é um aperto do MAT. Aperto do MAT, ó, Bullish MAT Hold, tá? Por isso que é aperto do MAT o nome, tá? Bullish MAT Hold é só uma tradução aqui literária do Bullish MAT Hold. Mas percebe que é muito óbvio esse padrão. Então a gente vem movimento aqui de impulso, movimento corretivo, movimento de impulso, tá? Então o aperto do MAT, na verdade, é bem tranquilo. Tem gente que deve estar achando complexo de memorizar. Na verdade, de todos os padrões, ele é o mais tranquilo aqui, porque ele é um movimento clássico de mercado, de impulso, correção e impulso, que dá continuação à tendência de alta. Então esses são os 5 padrões que eu queria mostrar aqui para vocês. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de fortalecer no like. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.